Deus. Vamos permanecer em pé como estamos. Vamos abrir nossa Bíblia no texto de Gênesis capítulo 20. Nós já lemos hoje, mas vamos reler o texto para nossa melhor assimilação. Gênesis capítulo 20, versículos de 1 a 12, o texto da nossa reflexão de hoje. Quem encontrou o texto, diga amém. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse: é minha irmã? E também ela me disse: é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter te impedido de pecares contra mim e não permiti que a tocasse. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e a tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou todos os seus servos e lhe contou todas estas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para fazeres tamanho pecado sobre nós, trazeres tamanho pecado sobre nós e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando quando fizeras tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato também minha irmã, filha de meu pai e não da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Amém. Vamos orar. Pastor, nosso Marcelo, conduza-nos uma oração a mais, por favor. Pai, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Nós só estamos aqui por causa da tua palavra, Senhor. E mais uma vez, Senhor Jesus, através do teu Espírito Santo, nós queremos ser transformados pelo poder da tua palavra. Continua usando o teu servo, pastor Natanael, meu Deus, que eu tenho certeza, Senhor Jesus, que através do teu Espírito Santo irá tocar o nosso coração através da tua palavra. Abençoa a tua igreja, Pai, e que nós possamos aprender mais de ti nesta noite. Amém. Glória a Deus. Podem tomar seus assentos. Bom, como vocês já sabem, estão lembrados, nossas reflexões ultimamente têm sido sobre a igreja. À medida que as semanas vão passando, nós vamos tentando conhecê-la melhor, saber de que fato, como é a sua origem, seus propósitos, seus ideais, seu perfil. Já descobrimos algumas coisas da sua própria natureza, de como ela é, e apesar do texto parecer bem estranho para se falar sobre a igreja, eu quero mostrar alguma coisa que vai deixar claro que Abraão, assim como outros personagens também no Antigo Testamento, são representações da igreja. É um tipo de igreja, é um tipo da igreja, uma figura da igreja. E algumas coisas que são muito comuns na vida de Abraão e da igreja, que fazem nos trazer essa reflexão. Por exemplo, tanto Abraão como a igreja foram justificados pela fé. Abraão nunca foi chamado de hebreu, de judeu, aliás, até porque Judá só veio depois dele. Abraão foi chamado de crente, Gálatas 3 e 9. O crente Abraão. E a igreja também não é uma coisa incomum, né? Nós somos muito chamados e considerados como
os crentes. Abraão também foi chamado para viver pela fé, e a igreja também é chamada a viver pela fé. A igreja e Abraão mantêm um relacionamento especial com Deus. Veja que o texto diz assim: ele é profeta e orará por você. Essa condição faz da igreja e de Abraão pessoas especiais, que lidam, que conversam, que se relacionam com Deus. E tem mais uma coisa: o perfil de Abraão é o perfil da igreja, porque os dois foram chamados para fora. Abraão foi trazido lá de Ur dos Caldeus, tirado para fora de sua terra, de sua casa, de suas comodidades, da sua parentela, para viver no mundo peregrino, andar pelos caminhos afora, tal qual a igreja, que também foi arrancada do mundo, de seu habitat normal de seres humanos, para viver para o reino de Deus e para a glória de Deus, para servir o Senhor em novidade de vida. Essas características de Abraão e a igreja faz nos refletir nessa noite que a igreja hoje será examinada ou analisada nesse perfil. E nós vamos ver algumas características. Nós vamos ver primeiro 3 características da igreja que são parecidas com a de Abraão. São características positivas, são coisas boas, são coisas que pelo menos refletem e faz nos lembrar de como nós somos e como era Abraão e de que o que nós somos hoje como igreja do Senhor. Mas como nem sempre nós devemos aprender só as coisas positivas, nós vamos ver algumas atitudes negativas que Abraão cometeu, que seria bom se a igreja não cometesse, mas infelizmente nós não podemos fazer isso, dizer que isso acontece, porque a igreja também comete essas mesmas coisas erradas e às vezes nos procedemos de tal forma que somos tão negativos quanto Abraão. Então essas coisas que vão nos ensinar alguma coisa sobre a vida de Abraão e a vida da igreja. Quais são as características? A primeira característica da vida de Abraão com a igreja é que ele era um peregrino. O texto diz que ele saiu pela terra do Neguebe, habitou em Gerar, saiu campeando. Você pode observar na história de Abraão, se você pegar de Gênesis capítulo 12 até o final da sua biografia, você não vai encontrar nenhuma propriedade comprada e registrada no nome de Abraão, a não ser a sepultura que ele comprou para Sara, e que logo depois ele se juntou a ela, como também seus 2 filhos, Isaac e Ismael, também se juntaram nessa sepultura. Outra coisa não foi registrada no nome de Abraão. Ele não tinha uma propriedade, ele não comprou fazendas, ele tinha bens, ele tinha riquezas, ele foi abençoado, porque o Senhor o abençoou, mas ele não viveu na sua terra. Não quero dizer que o peregrino aqui seja aquela pessoa que saia por aí, maltrapilho, pedindo ajuda, não. Peregrino aqui é uma pessoa que está morando numa terra que não é a sua pátria é outra, o lugar da sua habitação é outra. E aqui nós somos estrangeiros, e a igreja também vive esse mesmo perfil. Nós não estamos na nossa própria casa. Lembre-se quando saiu Israel da terra do Egito. O Senhor os conduziu durante 40 anos, e eles não moraram, ninguém chegou lá, apesar de eles terem encontrado alguns lugares que até dava para fazer uma casinha. Imagine quando eles chegaram em Elim, que tinha 12 fontes de água, 70 palmeiras. Eles poderiam ter dito assim: olha, Moisés, esse lugar aqui é legal, vamos fazer uma cabaninha para nós aqui, vamos fazer umas casinhas aqui de pedras, vamos fazer alguma coisa mais estruturada para a gente passar uma temporada aqui. Mas não, eles moravam em tendas. Isso significa que a tenda é uma residência móvel, que você tem que pegar ela a qualquer momento e levar para onde for necessário. Você não está estabilizado, a igreja não está estabilizada nessa terra. Você pode construir palácio, você pode construir mansões, você pode construir blocos de apartamento, você pode construir a melhor casa que tiver nesse planeta, mas você não vai ficar aqui para sempre. Tem que ser considerado apenas como uma tenda. Você é peregrino aqui, você não tem que se estabelecer aqui, porque essa não é a sua terra, essa não é a terra da igreja, como não era a terra de Abraão. Nós somos peregrinos, e como peregrinos, nós não estamos morando na nossa própria terra. Infelizmente, a gente percebe que a igreja não consegue assimilar isso com a sua veracidade. São muitas as pessoas que são agarradas a essas coisas, se prendem a esse mundo material, como Paulo escreveu aos Colossenses, dizendo assim: você que foi ressuscitado com Cristo, pense nas coisas que são de cima e não nas que são terrenas. As terrenas são efêmeras, as de cima são eternas, mas nós nos agarramos nas coisas materiais como se delas dependêssemos para sempre. As pessoas estão tão arraigadas nas coisas, nos seus negócios, e não é comum as pessoas orarem, pedir: Senhor, me abençoa, eu quero isso, eu quero aquilo. Comumente as pessoas até se valem de bons recursos, mas a gente percebe que quanto mais recursos você tem, quanto mais bens materiais você tem, até na própria necessidade de administrar esses bens,
você já perde o privilégio de congregar com o Senhor, de estar na presença do Senhor e de servir ao Senhor. Então, nós somos peregrinos, como Abraão era peregrino. Ele não tinha nada de valor aqui, não está assim nenhuma estrutura. Tudo que você tem que pensar como peregrino é que o seu coração não pode estar no investimento dessa terra. Seu coração tem que estar no céu. Jesus disse assim: onde estiver o tesouro do homem, aí também estará o seu coração. Se você colocar o seu coração nos negócios, se você colocar o seu coração nas suas grandes propriedades, se você colocar o seu coração na sua bela casa, se você colocar o seu coração nos seus ótimos carros, você não vai ter vontade. Você já parou para pensar que a igreja hoje nem tem tanta vontade de ir para o céu? Os primeiros irmãos, nossos irmãos primitivos, eles se cumprimentavam com Maranata. Todo dia, toda hora, eles tinham só uma coisa para dizer: vem, Senhor Jesus. Era como se dissesse assim: estamos te esperando, almejamos que o Senhor chegue, vem nos tirar daqui. Sabe por quê? Porque a vida não era fácil, a vida era cheia de problemas, de dificuldades econômicas, a vida era cheia de perseguições, de tormentos, de aflições, como o próprio Senhor Jesus tinha dito: no mundo tereis aflições. Mas como as coisas melhoraram, né, as vidas estão mais confortáveis, os ambientes estão mais agradáveis, os irmãos estão cada vez mais cheios de projetos, envolvem-se com tudo quanto é coisa, com tudo quanto é negócio, inclusive com a política, estão todos interessados em permanecer por muito tempo nessa terra, e por isso não corresponde a essa expectativa de peregrinos. Mas eu quero dizer uma coisa: nós somos cidadãos do reino celestial, nossa casa não é aqui, isso aqui é apenas um lugar passageiro, ninguém vai viver para sempre nesse lugar, por mais que você queira construir da mais categoria mais interessante, mas não deixe de ser uma tenda, porque daqui a pouco o Senhor vai dizer: move-se a nuvem ou a coluna de fogo, arranca a tua tenda e vai. Mas se não for assim, ou pela morte ou pelo arrebatamento da igreja, você não leva nada que tem aqui. Mortalha não tem bolso, caixão não tem gaveta. Você vai chegar lá simplesmente do jeito que você veio ao mundo, porque você não tem nada aqui nessa terra. Como peregrino, nós somos semelhança de Abraão. Abraão é nossa semelhança nesse caso. Ele era peregrino, nós também somos. Ele vivia numa terra estranha, nós também vivemos. Ele não tinha propriedade, nada fixa aqui que garantisse a sua estabilidade, nós também não temos. Aliás, Abraão só teve a sepultura, como eu acabei de dizer. Mas nós também não temos nada nesse mundo que possa nos interessar, porque nosso verdadeiro patrimônio, nosso verdadeiro recurso, nossa casa, moradia eterna, está nas regiões celestiais, quando nós estivermos com Cristo Jesus. Nessa terra, nós somos peregrinos. E a segunda característica de Abraão com a igreja, é que ele vive num mundo sem temor de Deus. Quando foi confrontado por Abimeleque: você fez uma atrocidade, o que foi que você fez? Como é que você me coloca numa situação dessa? Eu quase que cometi um pecado, se Deus não tivesse feito a sua intervenção, eu estaria morto. Por que você fez isso? O que tinha na cabeça quando fez isso? Ele disse assim: eu pensei comigo mesmo, não há temor de Deus nessa terra. Essa foi a conclusão que Abraão tirou. Por isso, me matarão. A igreja, tal qual Abraão, vive num lugar, num ambiente onde não há temor de Deus. Basta você ligar a televisão, basta você ligar os noticiários, basta você abrir os jornais, basta você acessar o computador, na internet, nos noticiários, nas redes sociais, para você ver que não há temor de Deus. E quanto mais o tempo passa, quanto mais o tempo avança, mais o povo vai descendo nos padrões morais, de espiritualidade, de compromisso, de renovação com Deus, de seguimento à vontade de Deus. As coisas que no passado, há 10, 20 anos atrás, eram coisas absurdamente escandalosas, hoje se tornaram coisas muito comuns. Ninguém se importa mais com elas. Os padrões estão cada vez mais baixos. E isso não quer dizer apenas no mundo, não. Dentro da igreja, os padrões morais estão baixando, e nós estamos vivendo cada vez mais complicadamente com a vida espiritual que nós devíamos ter. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: não vos conformeis com o mundo. É para você não se tornar parecido com o mundo, é para você não se associar com o mundo, é para você não ser igual ao mundo, é para você não tomar a forma do mundo, é para você ser diferente. Nós andamos na contramão, isso é a realidade. O cristianismo foi programado por Deus, foi idealizado por Jesus para andar na contramão do mundo. Nós não somos a mesma coisa que o mundo, nós temos que ser antagônicos a ele mesmo, nós somos adversários dele, porque Jesus já deixou claro, a palavra de Deus deixa claro, que se nós nos tornarmos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus.
Estamos vivendo numa terra onde não há temor de Deus. A igreja está nesse lugar, onde as pessoas se matam, onde os pais matam filhos, onde os pais violentam filhas, onde as filhas e filhos matam pais. Nós estamos vivendo numa sociedade onde os irmãos se degladeiam como se fossem verdadeiros inimigos atrozes. Estamos vivendo numa verdadeira comunhão, sociedade de pessoas hipócritas e de pessoas terrivelmente escandalosas. É assim que funciona. Não podemos nem imaginar se fôssemos contar, por exemplo, a corrupção, que envolve todas as camadas da sociedade, desde o mais alto escalão da igreja até a mais pequena congregação de servos de Deus. Corrupção está em todo lugar. E quem disser que não é corrupto, então diga uma coisa para mim: nunca corte a fila. Não corte a fila, não entre na frente, porque isso também é corrupção. É corrupção. É engraçado que às vezes a gente encontra crentes lá, daqueles mais convertidos, cheio de ideias, aí chega na fila do banco, ele inventa uma desculpa, ele arruma, tem mulher que arruma uma barriga falsa, e tem outros que arrumam uma fila de qualquer jeito, e dá um jeito, outros dão um jeito de mostrar um cartão falso de 60 anos, e vai entrando por aí, e nas filas do almoço, sempre tem um que dá um jeitinho de chegar por ali, se encostar por ali, e começar a bater um papo, e isso também é corrupção. Nós acusamos a rede política, porque são corruptos, mas eles são corruptos em grande escala, porque eles estão com grandes oportunidades em grande escala, mas aqueles que estão em pequenas escalas também são corruptos. Nós vivemos numa terra onde não há temor de Deus. Para você ter uma ideia, a violência hoje é entretenimento. Os filmes mais assistidos, os filmes mais interessantes, os filmes mais empolgantes, são aqueles filmes onde se mata muito, se derrama muito sangue, se faz muita violência, porque é assim que nós gostamos, não é mesmo? Vivemos numa terra onde não há temor de Deus. Foi isso que fez Abraão temer. Eu estou aqui numa terra, eu sabia que não havia temor de Deus nessa terra. E eu pensei comigo mesmo: vão me matar por causa da minha mulher, porque esse povo aqui não teme a Deus. Nós vivemos nesse mundo, queridos. O Senhor Jesus disse assim: olha, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Nós somos como diz, um peixe fora d'água aqui nessa terra. Não é a nossa pátria. Nós somos peregrinos, nós não habitamos aqui, nós não moramos daqui, nós não somos daqui. E além de peregrinos, nós somos peregrinos numa terra onde não há temor de Deus. E quanto mais o tempo passa, como eu estou dizendo, hoje as pessoas se acham no direito de ir na televisão, de dizer aberrações sobre Deus, de agredir Deus, de falar mal de Jesus, de fazer blasfemar contra Deus, contra Jesus, em qualquer lugar, porque as pessoas não têm mais temor de Deus. Por isso não se importam uns com os outros, por isso não se importa com ninguém. E ainda tem uma terceira característica: a igreja, além de ser peregrina, como Abraão foi, além de viver num mundo que não tem temor de Deus, como Abraão viveu, a igreja e Abraão eram e são intercessores. Porque quando o Senhor Deus falou a Abimeleque, disse: devolve a mulher ao homem, e ele é profeta, e orará por ti. O primeiro profeta mencionado na Bíblia. Essa é a primeira vez que a palavra profeta aparece na Escritura Sagrada. O primeiro profeta mencionado é Abraão. E esse profeta aqui tem uma característica interessante: ele tinha comunhão com Deus, ele podia conversar com Deus. Você pode lembrar de que quando Abraão estava intercedendo por Ló, lá na terra de Sodoma, e começou naquela oração intensa, Senhor, conversando com Deus como amigos íntimos. Não é por acaso que o próprio Deus chama Abraão de meu amigo. E olha, não é qualquer pessoa que tem essa familiaridade. E olha que nós somos semelhança de Abraão. Então nós temos o privilégio de ser amigo de Deus. Até porque Jesus falou assim: de agora em diante eu não vou mais chamar vocês de servos. Vocês são meus amigos. Nós somos amigos, então nós somos semelhança de Abraão. Abraão vamos dizer, é um tipo da igreja. E aí eu quero dizer uma coisa: a igreja é também intercessora. É por isso que nós oramos aqui pelas pátrias, é por isso que nós oramos pelas nações, é por isso que nós oramos pelos campos missionários, é por isso que nós intercedemos, é por isso que as mães oram pelos seus filhos. E você pode mencionar quantos filhos foram resgatados, quantas almas foram salvas, quantas pessoas foram tiradas do lamaçal da morte por conta das orações da igreja, da intercessão da igreja.
Nós enviamos pessoas daqui para a Índia, daqui para a China, daqui para o Japão, para a Turquia, para tudo quanto é lugar, quando for, dos lugares mais complicados do mundo, e eles são, de vez em quando a gente envia pessoas até, que a sociedade diria assim, esse povo é meio louco mesmo, é louco e meio. Porque comumente nós enviamos moças jovens e solteiras sozinhas, para um mundo dos mais perigosos que tem. Como, por exemplo, enviamos 2 moças solteiras com pouco mais de 20 anos para o Peru em 89, num período onde o mais intenso terrorismo estava avançado naquele país, onde as pessoas soltavam bombas em quase todas as ruas, explodiam prédios e casas, e invadiam tudo, quando escolas e tudo mais, e as meninas estavam lá pregando o evangelho e andando de rua em rua, e o Senhor dando livramento um atrás do outro, porque a igreja do Senhor estava aqui. Nós enviamos, mas nós intercedemos, nós oramos, e o Senhor fez uma muralha de fogo para proteger as suas vidas. A igreja é intercessora. Foi por isso que Abraão recebeu esse privilégio. Olha, vai lá e faz tudo que eu estou te mandando, porque se você não for lá e devolver, você vai morrer com todos os seus povos, porque Abraão tinha dito assim, Deus tinha dito a Abimeleque, você vai morrer e todo mundo que está com você, tudo que é teu, devolve para ele ou então você será morto. E aproveita e ele vai orar por ti. Ele é profeta de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Nosso poder, todo ano que chega, toda época que chega nesse período das eleições, eu sempre tenho que lembrar isso para vocês. Porque a igreja tem aquela tentação de Davi lá no exército, um dia que Davi chamou a Joabe e disse assim, Joabe, eu quero saber quantos soldados eu tenho. E Joabe disse assim, mas rei, mas Davi, não precisa, a gente já venceu todas as guerras e Deus nunca precisou de número de soldado. Acho que poderíamos nos lembrar de Gideão, né? Com 300 homens venceu um exército incontável, nós não precisamos de número. Não, mas eu quero saber assim mesmo. E por isso o Senhor o puniu severamente. Eu fico me lembrando disso nesses dias de hoje, quando a igreja está passando por uma transição de governo, e a igreja começa a dizer, e começa a se pregar na sociedade, começa a se pregar na televisão, nos púlpitos das igrejas, que a nossa força está no voto. E eu vou dizer onde está a nossa força. A nossa força está na oração. A nossa força está no poder de Deus. A igreja é intercessora. A igreja é aquela que ora pelas autoridades. A igreja é aquela que ora pelos nossos jovens, pelas nossas mulheres, pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, pelas nossas escolas. A igreja é aquela que ora pelos nossos governos. E a igreja tem o poder de mudar o mundo pelo poder da oração. A igreja é intercessora. Se a igreja tiver essa consciência de intercessora, nós não teremos dificuldade, porque Abraão foi interceder por aquele homem, e o texto diz aqui na Escritura Sagrada, na sequência do texto, que Deus feriu todas as mulheres de Abimeleque, de toda a sua terra, de toda a sua família, de esterilidade. Nenhuma delas jamais gerariam filhos enquanto Sara estivesse sob o seu comando. Mas quando Abraão orou, todas as mulheres se tornaram férteis outra vez. Deus abençoou por causa de Abraão, da sua intercessão. E a igreja está aqui, irmãos. Você está achando difícil no mundo? Você está achando um governo difícil? Você está achando uma transição difícil? Você está achando a economia difícil? Olha, nós passamos por uma pandemia das mais intensas possíveis, onde várias pessoas foram dizimadas do nosso planeta. Mas a igreja triunfou sobre todas elas, orando e intercedendo uns pelos outros. E no lugar onde diziam assim, os idosos não vão sobreviver. Engraçado, nesses lugares comumente morriam jovens e os idosos estavam aí. Homens de 90 e tantos anos andando por aí. Lá em casa, por exemplo, meu sogro está lá com 92 anos, está lá quicando, não tem problema nenhum. Nunca pegou essa doença, não está para todo quanto é lugar. Não tem essa preocupação, porque quem dá a segurança é o Senhor nosso Deus. E sabe qual é o segredo para ter essa segurança? É a oração, queridos, é a intercessão. A igreja é intercessora, assim como foi Abraão. Ok, mas eu não quero ficar muito tempo hoje não, eu quero falar a segunda parte. A segunda parte é que a igreja também, assim como Abraão, cometeu algumas atitudes, e a igreja comete também algumas atitudes erradas. É que Abraão, quando chegou nessa terra lá de Gerar, e que foi abordado, e alguém olhou para Sara, e era uma mulher vistosa, e Abraão disse, é minha irmã. E ora, o rei então olhou para aquela mulher solteira, né, na cabeça dele, bonita. Aí então manda buscar, leva para mim. Eu quero esta mulher bonita, quem não quer?
Mas quando de repente o Senhor lhe apareceu em sonho e disse: você vai morrer. Por quê? Porque você tomou essa mulher e ela é casada, tem marido. Ora, mas Senhor, mas não é possível, o Senhor vai matar um inocente, uma terra inocente, o senhor deve saber, eu fiz de coração puro. Ele mesmo disse com a boca dele: é minha irmã. E ela mesmo falou com a boca dela: é meu irmão. Então, qual é a minha culpa nisso aí? O Senhor disse: tudo bem, eu entendo, foi muito justo, eu não vou punir você por causa disso, porque já por isso mesmo eu estou intervindo, que é para você não cometer esse pecado e não ter que morrer. Aí ele chamou o seu servo de madrugada ainda, levantou cedo e chamou todo mundo e contou a história, e o povo temeu a Deus. E quando chegaram a Abraão, começaram a dizer assim: o que foi que você fez? Qual é a atitude? Por que você fez isso? Porque Abraão deu aquela resposta o seguinte: eu vi que esse povo não temia Deus e vão me matar. Sabe o que isso significa? Abraão se preocupou mais consigo mesmo do que com a vida dos outros. A consequência, essa atitude de Abraão poderia ter matado uma cidade inteira, poderia ter matado um reino inteiro. O Senhor poderia, você se lembra, a Sara tem a promessa de ser uma grande nação. Imagine que agora estamos correndo o risco de Sara ter um filho de um homem pagão de uma outra terra, e como se o Senhor cumpriria a sua promessa? Deus está disposto a fazer uma atrocidade com esse povo, mas Abraão seria o responsável. Por quê? Porque Abraão se preocupou só consigo mesmo e não se preocupou com as outras pessoas. E às vezes a gente vê esse comportamento na igreja de hoje, onde a igreja se interessa mais pelos seus próprios interesses. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: tem coisas que a igreja gasta, que a igreja faz, que a igreja investe, tem atividades que nós fazemos entre nós mesmos, que se fossem canceladas, não faria diferença alguma. Nós temos tanta dificuldade de investir no reino missionário, nós temos tanta dificuldade de investir na obra de evangelização do mundo. Olha, se nós fôssemos uma comunidade realmente missionária, os ribeirinhos não estavam passando por aquela aflição. Para construir um barco, que talvez 10 ou 15 pessoas dessa igreja conseguiriam comprar aquele barco sem ter dificuldade alguma. Mas nós temos dificuldade de fazer esse investimento, porque nós nos preocupamos com nós mesmos. Nos preocupamos com a nossa segurança, com o nosso bem-estar, com a nossa comodidade, com os nossos privilégios, mas não nos preocupamos com a necessidade dos outros. Às vezes, a gente passa por algumas dificuldades e olha algumas pessoas, a gente vê crianças mesmo, a gente vai para aquela EBF e vê crianças de todas as classes sociais, e vê crianças simples, que quando terminam a sua alimentação, ainda tem a capacidade de dizer assim: deixa eu levar para o meu pai também. Sabe o que isso significa? É que nós somos responsáveis pelo cuidado dessas crianças, e tem muita gente que pensa que a igreja não tem responsabilidade social. Não sejamos tão espirituais a ponto de achar que as responsabilidades sociais não estão sob nossa incumbência. Senão Jesus não teria chamado os seus discípulos naquele dia da multiplicação dos pães. O povo estava com fome, já estava há um longo tempo ouvindo a palavra de Deus. Um dos discípulos chega no ouvido de Jesus e diz: mestre, olha a hora aí, o pessoal está cansado, e eu sei que eles estão interessados em tomando conta e ouvindo a palavra, mas quando o Senhor terminar esse culto aqui, eles vão desfalecer pelo caminho. É bom o Senhor dispensar enquanto é dia, para eles encontrarem alguma coisa para comer na estrada. E Jesus diz: negativo, eles não vão sair daqui com fome, vocês vão dar comida para eles. Essa é uma responsabilidade também da igreja. Esse é um cuidado que a igreja também precisa ter. Essa é uma preocupação que a igreja tem que ter também. Não se preocupar apenas consigo, mas se preocupar também com os outros, com o bem-estar dos outros. Porque Deus não deu uma sobra para você, só para você esbanjar. Com certeza Deus deu de sobra para você ser compartilhador, para você ajudar e abençoar outras pessoas. Quando você não faz isso, pode ter certeza, você está devendo para Deus. Abraão estava preocupado só consigo mesmo, por isso ele colocou todo mundo em risco. Vão me matar, vão me ferir, o povo não teme a Deus, eu estou num lugar perigoso, eles vão me matar. E Abraão, e a vida das outras pessoas? E os outros? Não seria melhor você ter feito ousadamente, corajosamente feito aquilo que realmente deveria ser feito? Porque tem um outro erro que Abraão cometeu, e que a igreja também comete. Sabe qual é? Temer mais aos homens do que a Deus. Porque Abraão disse assim: eu tive medo, vão me matar.
Ele não temeu a Deus, ele temeu aos homens. Quem temeu a Deus foi Abimeleque. Porque Abimeleque, quando amanheceu o dia que contou a sua visão, todos os homens de Abimeleque temeram a Deus. Não sei se você deve estar lembrado da história de Jonas. É uma curiosidade interessante. O Senhor chamou Jonas e disse: vai à terra de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu vou te dizer. E Jonas se recusou a pregar. E ele desobedeceu a Deus. Por quê? Porque ele não temeu a Deus. E aí você pode observar que Deus começou a mover a natureza. Porque Deus tem todo o poder, e Ele manda em tudo. Deus mandou o mar, e o mar se alvoroçou. Deus mandou o vento, Deus mandou no vento, mandou no mar, Deus mandou no peixe, Deus mandou em tudo, menos em Jonas. Jonas não obedeceu, o peixe obedeceu, o mar obedeceu, o vento obedeceu, mas Jonas não. Aí quando Jonas se viu naquele aperto, no meio daquela tempestade, que ele viu que todo mundo ia morrer mesmo, vai morrer todo mundo, e aí alguém aperta ele e diz: que tem alguma coisa errada aqui. Ainda bem que os marinheiros temeram a Deus. Os marinheiros temeram, Jonas não. Apertaram: de onde você veio, rapaz? Quem é você? Aí ele disse assim: eu sou servo do Deus Altíssimo, eu temo ao Senhor. Você teme ao Senhor? Não acredito nisso. Como é que você teme ao Senhor e está fazendo contra a sua vontade? Pai, agora vocês têm que me jogar na água para eu sobreviver, para poder vocês sobreviverem. Eles temeram a Deus, Jonas não. Às vezes a igreja faz isso. Às vezes nós somos, é terrível, irmão, mas é uma vergonha para nós quando o padrão do mundo está elevado acima do nosso. Quando pessoas que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, que não andam com Deus, que não conhecem a palavra de Deus, que não vivem com Deus, têm um padrão de moralidade maior do que o nosso. O caráter melhor do que o nosso. Isso não é porque a gente está com inveja deles, não. Gostaria que todo mundo tivesse esse caráter. Mas que é uma vergonha para nós não sermos um modelo. Uma vez que o Senhor disse assim: torna-te padrão dos fiéis. Uma vez que o Senhor me disse e disse para todos nós que vocês têm que resplandecer como astro, como luzeiros do mundo. O modelo é a igreja, o padrão é a igreja. Mas a igreja prefere não temer a Deus e temer mais aos homens. Talvez não estejam lembrados de Pedro e João, quando chegaram lá no Sinédrio e foram abordados pelas autoridades e ameaçados e dizendo assim: vocês vão ser soltos agora, mas nunca mais falem no nome de Jesus. E eles responderam: ponderem vocês mesmos, façam uma avaliação vocês mesmos, se é mais justo nós obedecermos a vós outros ou ao nosso Deus. Porque uma coisa é certa, nós vamos sair por aquela porta pregando o nome de Jesus, porque foi isso que Ele nos mandou fazer. Sabe por quê? Porque eles entenderam que deviam temer a Deus e não aos homens. Como é tão frágil a igreja hoje que teme mais aos homens do que a Deus? Como o povo teme, não só teme mais aos homens, como confia mais nos homens. Talvez não se lembre do Salmo 118, um dia desse aqui na EBF, eu contei a história do gigante Golias contra Davi, e eu mostrei, as crianças decoraram o versículo do Salmo 118, versículo 8, que está no meio da Bíblia. Bem no meio da Bíblia, Davi escreveu o Salmo 118, versículo 8. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Mas nós, não sei por que razão, confiamos mais nos homens do que a Deus. Quando você quer um emprego, eu preciso falar com o doutor fulano, eu preciso pedir o fulano, arruma um deputado aí para não sei quem, arruma um senador, fala com você trabalha lá na Câmara, fala com não sei quem. Olha, vou dizer uma coisa: fale com Deus, que Deus resolve tudo. Quando você está insatisfeito no seu trabalho, é fazer greve, é sair juntando sindicatos, daquela confusão todinha. No contexto das Escrituras, eu prefiro ficar com Tiago. Tiago disse assim: ei, vocês, os ricos, que sonegaram o dinheiro, o salário dos trabalhadores, vocês se deram mal, porque eles clamaram ao Senhor dos Exércitos, e Ele desceu furioso para requerer de vós o que vocês roubaram. Sabe onde é que nós conseguimos nossas vitórias? É na presença de Deus. Sabe a quem nós devemos temer? É a Deus. O Senhor Jesus nos ensinou uma coisa: não tema aos homens que podem matar o corpo, porque pode só matar o corpo. Vocês morrem de medo deles porque podem matar o corpo. Antes vocês deviam temer aquele que, além de matar o corpo, tem o poder de lançar a alma no inferno. A quem devemos temer? Porque Abimeleque temeu a Deus, Abraão temeu aos homens. Os homens da nossa sociedade às vezes temem a Deus. Os contemporâneos de Jonas temeram a Deus. Mas a igreja teme aos homens.
A igreja de hoje confia mais nos homens e teme mais os homens do que a Deus. E essa é uma característica, essa é uma atitude negativa que a igreja não devia ter. E para concluir, ainda tem mais uma coisa negativa, que Abraão usou meia verdade. Porque quando a gente tem qualquer, sabe, é uma maneira de esconder uma mentira, quando a gente consegue fazer ela parecer com a verdade. Meia verdade parece uma verdade, mas não é. Porque para Deus não tem meio termo. Então eu vou dizer uma coisa para você: meia verdade é, na verdade, uma mentira. Abraão era irmão de Sara, por parte de pai. Mas isso antes do casamento. Uma vez casados, Abraão é sua mulher. Mas Abraão resolve tapar o sol com a peneira. Olha, quando chegar num lugar perigoso, a gente se vale da outra verdade, ou da meia verdade. Você diz, é minha irmã. E aí eles te levam e faça o que quiser lá, mas eu estou salvo. Isso é uma prova de que você realmente me considera. Abraão traçou esse plano, ele contou para Abimeleque que ele combinou isso com Sara antecipadamente. Olha, veja como ele está preocupado com a Sara. Veja como o interesse está só nele. Veja a característica da igreja egoísta, que está preocupada só consigo mesmo. Veja as características de alguém que não está interessado no bem-estar dos outros, só no seu. Será que é isso que nós somos? Porque quando nós olhamos para os nossos irmãos, e nós temos uma tendência extraordinária de achar defeito com minuciosos nossos irmãos. Falamos aqui a semana passada sobre o perfil da igreja. Uma das características da igreja é que a igreja é, na pessoa de cada um, santuário do Espírito Santo. E aí então a palavra de Deus diz assim: você sabia que você é um santuário do Espírito Santo de Deus que habita em vós? Aí você se enche com isso. Opa, eu sou a morada do Espírito Santo, que maravilha. E se esquece de uma coisa: teu irmão também é. Aí você defende você, porque eu sou morada do Espírito Santo, mas se esquece que o teu irmão é morada do Espírito Santo também, e você o agride, e você o ofende, e você o machuca, e você o odeia, e por isso você não está sendo muito inteligente com as coisas de Deus. O que nós somos, na verdade, a atitude que nós tomamos, ele apelar para a meia-verdade de vez em quando, é tentar tapar o sol com a peneira. Ela é minha irmã, mas uma vez que você se casou com ela, ela deixou de ser sua irmã, ela passou a ser sua esposa. Então assuma isso. Assuma isso. Agora, quantas meia-verdades nós contamos nas nossas vidas para resolver, para salvar, para proteger as nossas vidas? Para o nosso próprio interesse, quantas meias-verdades nós demos um jeito de passar pela sociedade? A igreja do Senhor faz como Abraão fazia naquele tempo. Então deixa eu dizer uma coisa. A igreja, assim como Abraão, tem um desafio de ser uma bênção. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou abençoar quem te abençoar. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tu será uma bênção. Aqui eu vou traduzir isso para o imperativo e dizer: ser tu uma bênção. Mas sabe qual é a cultura da igreja de hoje? Veio para cá buscar a bênção. Sabe qual é o pensamento da igreja de hoje? Eu vim para aqui para ser abençoado, para receber a graça de Deus. Porque aí quando você é abençoado, você chega em casa e diz assim: oh, mas o culto foi uma maravilha. Eu voltei leve, abençoado. E foi uma bênção na minha vida. Mas eu quero que você volte para casa também preocupado, dizendo: meu Deus, quantas bênçãos o Senhor me deu e eu não tenho correspondido com absolutamente nada do que Ele me deu. Às vezes eu faço aqui naquela expressão do profeta do Antigo Testamento, dizendo assim: eu quero que você durma numa cama estreita com um lençol curto. Porque você vai, tomara que faça muito frio. E que você vai se mexer quando você puxar o lençol para um lado, descobre o outro, quando você virar para o outro. Se você rolar muito, cai da cama. Isso significa que você tem que refletir que o culto não é só um lugar para você ser abençoado e receber dádivas de Deus. Isso aqui não é um supermercado de bênção.
Isso aqui não é o lugar quando você vem buscar. A maioria das pessoas seguem a Deus numa grande escala, porque querem receber, porque querem ser abençoado, porque querem ser curado, porque querem ser provido de alguma coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o desafio da igreja é ser uma bênção para a sociedade. A missão que nós temos aqui é abençoar outras pessoas. É por isso que nós investimos no bem-estar das pessoas, nós pregamos o evangelho nos lugares onde ninguém quer ir. Essa é a missão da igreja, esse é o trabalho da igreja, esse é o compromisso da igreja. Quando você ouvir a palavra igreja, se lembre também da palavra compromisso. Porque a igreja precisa estar comprometida com o nosso Deus e com o seu evangelho. É o desafio, ser uma bênção. Nos acostumamos devido às pregações de autoajuda, porque as pregações de autoajuda, que nós dirigimos à igreja, na expectativa de sermos abençoados, de sempre recebermos algo por aqui. Como sendo assim uma recompensa. Eu fui à igreja, eu tenho que ser recompensado. Apesar de Deus prometer abençoar a vida de Abraão, a recomendação é: Abraão, seja uma bênção. Eu vou dizer uma coisa: você é uma bênção para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu chefe, para o seu amigo, para a sua família, para os seus parentes, para os seus vizinhos, para todas as pessoas que você conhece. Então, você precisa ocupar a vaga, o lugar de igreja. Sê tu uma bênção. Vamos orar ao Senhor. E nesse intervalo, enquanto vamos orar, quero aproveitar e convidar você. Eu sempre faço esse convite, isso é nosso dever. Você está aqui, ouviu a palavra, se o Senhor tocou no seu coração, se fez você refletir, eu quero convidar você para ser um servo de Deus, para você tomar a sua decisão de servir a Deus em novidade de vida, de entregar a sua vida a Cristo. Se você estiver desviado, foi crente um dia, não está mais no caminho do Senhor, volta para Ele enquanto é tempo. É só você erguer a sua mão no lugar onde você está, nós oramos juntos, e o Senhor Deus, de graça e de misericórdia, te alcançará e te abençoará, e você será uma bênção também. Tem alguém para Jesus essa noite? Faça este sinal e nós vamos orar juntos. Amém? Vamos cantar juntos? Vamos cantar? Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Vamos adorar esse Deus que é digno de honra, de glória e de louvor. Que o Senhor faça de nós, todos nós, bênçãos. Que nós nos lembremos que nós somos peregrinos, que nos lembremos que nós estamos num mundo que não é o nosso. Jesus disse: estão no mundo, mas não são do mundo. Que nós nos lembremos que, apesar de estar no mundo, nós somos intercessores, nós somos pessoas que oram pela nossa sociedade. E vamos evitar nos preocupar mais conosco do que com os outros. Vamos evitar dar mais atenção a nós mesmos do que aqueles que estão aos nossos cuidados. Vamos temer a Deus e não aos homens. Vamos buscar a Deus e não aos homens. Vamos confiar em Deus e não nos homens. E vamos viver com a verdade, a palavra de Deus: sim, sim, não, não. Porque o que passa disso não procede de Deus. É a verdade com firmeza, de caráter, com convicção. Nunca meia verdade, porque meia verdade é uma mentira.